E vamos começar mais um episódio do Pode Falar Família. E hoje, com uma presença muito especial. Afinal de contas, estamos começando a Feira do Livro, 24ª edição da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Por esse motivo, eu trago aqui comigo nesse bate-papo professor Cláudio Romualdo, um querido educador, escritor, fundador da Faculdade Metropolitana. Além disso, hoje está atuando como superintendente ou presidente do Instituto Fundação do Livro. Muito obrigada pela presença, professor. É uma alegria ter o senhor aqui nesse bate-papo de hoje. Andréia, é uma satisfação muito grande esse convite para mim. E com certeza eu acredito que hoje nós bateremos um papo maravilhoso sobre toda a minha história, a Feira do Livro, ou seja, tudo aquilo que de certa forma você conseguir, de certa forma, extrair de mim. Estou aqui. Nossa, que maravilha! Além disso, gente, ele é pesquisador e tem alguns trabalhos científicos já publicados. Em destaque no Brasil e fora dele também, né, professor? Tem muitos, né? São anos e anos como pesquisador, então eu tenho muitos artigos aqui no Brasil, também no exterior, né? E assim a gente faz a nossa carreira acadêmica acontecer, né? Que coisa linda. Professor, como que tudo começou? Nossa, André, olha, a minha história, eu falo que ela é emblemática, né? Porque é uma história que começa em outro estado, eu sou do Paraná, não é? Então, eu vim para Ribeirão Preto ainda muito jovem, eu tinha 22 anos, tinha acabado de me formar em filosofia pela PUC do Paraná. Então, imagina, filosofia é um curso que, obviamente, te remete o tempo inteiro à leitura, à escrita e assim por diante. Então, foi essa a minha primeira faculdade. E, obviamente, as pessoas muito me perguntam, né? Mas você fez filosofia para quê? Eu fiz filosofia porque eu era seminarista naquela época. Então, filosofia fazia parte já da estrutura de ensino de um seminarista, né? Para quem não sabe, seminarista é aquela pessoa que vai se preparar para ser sacerdote, né? Da Igreja Católica. Então, como é que eu apareci aqui na região de Ribeirão Preto, né? Então no final da década de 90, não, final da década de 80, não é? Ali em 88, 89, eu fui transferido de Curitiba para Batatais. Eu era da Ordem Religiosa dos Claretianos. Então foi ali que eu comecei toda a minha jornada como professor universitário, como professor da rede pública em Batatais. Foi ali a minha entrada na vida acadêmica e também na vida como professor, né? Tanto da educação básica como também do ensino superior. Eu me lembro que com 23 anos eu estava já dentro de uma sala de aula de curso de pedagogia, né? Nossa. Então foi assim que tudo começou. E depois isso foi motivando o senhor, porque hoje a Faculdade Metropolitana, ela está em primeiro lugar no EAD do Brasil. Sim. Como é que aconteceu tudo isso? De lá para cá o senhor foi se empenhando e olha, nós comungamos da mesma formação, eu também estudei filosofia e pelo mesmo motivo, sempre muito religiosa, ali dentro da igreja, precisava fazer uma faculdade, falei, ou teologia ou filosofia, e algo me chamou para a filosofia. Então ótimo. é uma faculdade também, é uma graduação que nos leva ao encontro de quem somos. Aí, a partir desse encontro, professor, o senhor floresceu? Nossa, você não acredita. Daí, a partir disso, eu fiquei em Batatais durante um bom tempo ainda enquanto seminarista. Mas depois eu resolvi deixar, porque a vida acadêmica me chamou, acho que o chamado foi maior, né? Então, eu comecei a me dedicar mais à carreira acadêmica. Então, eu fiz mestrado, eu fiz o curso de pedagogia primeiro, depois eu fiz mestrado em educação. E aí eu fui cada vez mais entrando na área acadêmica, tanto como docente como pesquisador, não é? Daí o que aconteceu? Eu acabei vindo para Ribeirão Preto assim que eu deixei a ordem religiosa, e aqui em Ribeirão Preto eu fiz toda a minha vida acadêmica, né? Eu entrei numa universidade, naquela época uma faculdade, depois centro universitário, eu entrei como professor, também fui pedagogo e dei aula no Colégio Auxiliadora,
fui professor no Guimarães Júnior, na rede Nossa. pública. Então, ou seja, eu comecei a minha carreira lá, quando tinha dos 25 até 30 e poucos anos. Essa foi a minha história em Ribeirão Preto, né? E a partir disso eu fui fazendo, né? Ou seja, eu fiz mestrado em educação, eu fiz mestrado em desenvolvimento regional, eu fiz doutorado na área da saúde pública, na USP aqui de Ribeirão Preto, pós-doutorado em psicologia, em saúde mental na PUC de Campinas. Assim eu fui desenvolvendo a minha carreira como pesquisador, como professor, né? Hoje posso dizer que eu tenho 30 anos de magistério no ensino superior, né? Olha que Então, maravilha. é muito tempo. Hoje eu não dou mais aula porque não é possível, não tem mais tempo, né? Mas é uma vocação e é uma paixão, né? Que é sala de aula, é um mosquitinho que morde a gente. É uma paixão. E a gente acaba gostando a vida inteira disso. Mesmo não exercendo, eu estou sempre perto, né, da sala de aula. Professor, e essa evolução para o EAD? Como é que o senhor viu isso? Como é que o senhor vê isso? E como é que o senhor empreendeu no EAD? Então, é uma história também, é um outro capítulo interessante, né? Depois que eu fiquei por mais de 12 anos como professor universitário, chefe de departamento, coordenador de curso, diretor, vice-reitor de um centro universitário aqui em Ribeirão Preto, eu acabei percebendo que era necessário que eu empreendesse. Por quê? Porque eu já era um apaixonado pelo EAD. Não é? Isso nós estamos falando ali em 94, 95, né? E em Ribeirão Preto não havia tanto espaço de diálogo em relação ao EAD, porque as instituições eram sempre muito tradicionais e ainda muito focada no ensino presencial, então o EAD não era foco de ninguém, não é? Assim, e eu já havia estudado muito sobre EAD, ou seja, eu participava de congressos em Londres, na Itália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos eu ia muito. Então, ou seja, eu estava enfronhado em toda a cultura do EAD fora do Brasil, né? E eu via que aquilo era o futuro de todo o processo educacional, não é? E que pudesse levar, obviamente, as pessoas a experimentar não só uma educação democrática, ou seja, que pudesse você escolher que horário que você poderia estudar, que momento, ou seja, é um processo muito democrático. Mas também o fato de você ter o contato com uma metodologia ativa que não engessasse a sua forma de aprender, não é? Esse foi sempre o meu grande questionamento. Ou seja, nós não podemos pensar que a pessoa aprende por um único caminho, de uma única forma. Então, o EAD ele traz isso, né? E trouxe sempre essa semente de que você tem condições de aprender por outros caminhos, por outras vias. E sempre foi essa minha bandeira. Se tornou possível o ensino. Aqueles que não poderiam frequentar a escola, é mais acessível, a nível financeiro também. Então, quer dizer, democratizou mesmo e chegou. O conhecimento chegou a todos. Isso. Eu penso assim, você pode estar lá no Nordeste, mas você pode fazer uma faculdade. Então, isso foi um grande, realmente, legado, né? Que o senhor trouxe e tem deixado para todos nós. E então foi assim, daí eu deixei, ou seja, eu era naquela época pró-reitor de uma instituição aqui em Ribeirão Preto, eu deixei tudo e fui empreender em Pirassununga. Nossa! Daí eu abri a primeira faculdade em Pirassununga, que é a FATES, Faculdade de Tecnologia, Ciência e Educação. Isso foi em 2002, né? 2002, até 2005 nós conseguimos abrir. E foi ali que nós começamos todo esse projeto, né? Eu me uni a um grupo italiano, não é? Que havia já uma experiência muito grande de EAD na Itália, eles tinham uma empresa corporativa, eram professores da Universidade de Áquila. Então, eu fiquei com eles 10 anos, né? Nós ficamos 10 anos trabalhando com essa faculdade
em Pirassununga, que existe ainda, é a nossa vozinha, né? De todas as que eu já abri, é a primeira faculdade, é a faculdade vó, né? Que legal. E eu aprendi demais, porque quando você tem sócios, eles eram sócios, né? Quando você tem sócios estrangeiros, você aprende uma outra forma de gestão, né? Eu participei de muitos projetos internacionais, então nós participamos de projetos importantíssimos na Grécia, na França, na Itália. Então isso me trouxe Bagagem, né? uma janela É. muito grande de oportunidades e de conhecimento, não é? Então foi assim que, de certa forma, tudo começou, não é? Depois, obviamente, que hoje não são mais sócios meus, mas existe uma grande amizade entre nós fazemos muitos projetos internacionais ainda hoje, né, juntos, pesquisas, então estamos sempre juntos ainda. Aí chegou a nascer a Metropolitana, que hoje é filha de Ribeirão Preto. Isso. E daí, obviamente, com o amadurecimento de todo esse trabalho, nós chegamos, eu falei, bom, então agora está na hora de eu voltar para Ribeirão Preto e abrir lá. Daí foi assim que eu abri a Escola Metropolitana. Sim. E a Faculdade Metropolitana. Então, nós começamos com o curso de presencial, né, de administração, que tinha a chancela da FGV naquela Sim. época. Nós montamos no Shopping Iguatemi, naquela torre empresarial, foi uma escola de negócios, então muito interessante, a chancela FGV, que de certa forma é inquestionável Sim. em relação a qualidade, a credibilidade. Também, né? Então, foi muito importante para nós a parceria na época. E dali para cá, a gente foi crescendo, né? Foi, de certa forma, trazendo cada vez mais a possibilidade, abrindo cursos, né? Tanto de graduação como de pós-graduação. Hoje, a Metropolitana tem 30 cursos de graduação e quase 400 cursos de pós-graduação lato sensu. Então, para você ter ideia, não existe uma cidade no Brasil que nós não temos um aluno. Que maravilha, hein? Todas as cidades do Brasil nós temos pelo menos um aluno. São 250 mil alunos no Brasil. Olha só, como deu frutos, hein, professor? Muito, né? E para nós hoje é uma satisfação muito grande, porque é uma faculdade de Ribeirão Preto, nascida aqui, nasceu em 2013, né, 2014, e hoje ela é assim, em termos de player, né, ou seja, ela é uma faculdade que ela não faz parte de um grupo, né, de capital aberto. Sim. Então, logicamente, falando de grupo de capital aberto, há instituições muito maiores. Só que enquanto uma faculdade, uma instituição regional de uma cidade é a maior do Brasil. Que maravilha. É a maior do Brasil e que, de certa forma, atinge milhares e já formou milhares de pessoas, tanto em ensino superior como em pós-graduação e também cursos profissionalizantes, né? Cursos de capacitação. Cursos de extensão. De extensão. Que maravilha. Daí já temos mais de 700 mil alunos que já passaram pela nossa plataforma chamada Estude Sem Fronteiras. Que maravilha, professor. Parabéns. E agora o senhor chega com uma contribuição... Desculpe. E tem Franca também. Olha aí. Não é? Franca, nós abrimos também há 3 ou 4 anos, nós abrimos a FAMEF. Então, Faculdade Metropolitana de Franca. Que maravilha. É uma outra faculdade. Como também temos o Colégio Copérnico lá, que também é outro empreendimento. Então, Franca, nós temos um terceiro empreendimento grande na área tanto do EAD, do presencial, como também da educação básica. Que maravilha, professor. Que coisa boa. O senhor acreditou num sonho. E com certeza é a sua grande missão, a educação, não é mesmo? Com certeza. E agora o senhor chega com uma contribuição muito importante aqui para a nossa cidade de Ribeirão Preto, como presidente ou superintendente do Instituto Fundação do Livro. Conta um pouquinho para a gente. Foi um desafio? O senhor aceitou na hora esse convite? E qual que é a proposta dessa secretaria? Então, você sabe que chega um certo momento da vida, não é?
Porque eu cheguei num momento com quase 60 anos já, não é? Daqui a pouco eu estou com 60 já. Nossa, o senhor é Então, jovem. então, você chega num momento em que a maturidade, ela chega, né? A maturidade que eu digo do ponto de vista psicossocial Sim. e também a maturidade financeira, a maturidade da tua vida, né? E daí você começa a sentir que você precisa de outros desafios, não é? Porque aquele desafio, ele, logicamente, sempre ser empreendedor no Brasil e ser É um empresário desafio. no Brasil é um desafio. Sim. Porém, eu tive o privilégio de criar uma gestão colaborativa de pessoas muito capazes, muito eficientes, então eu não trabalho sozinho, não é? Sim. Então eu tenho uma equipe, um time muito bom que trabalha comigo. Daí eu falei assim, gente, está na hora de eu começar a ganhar novos voos, né? A voar para outros cantos. E eu sempre gostei muito do trabalho coletivo, né? Acho que desde a época que eu fui seminarista, isso ficou em mim, não é? Eu fui seminarista por 14 anos. Vida comunitária, vida coletiva. Sim. Então, isso sempre esteve em mim. Então, eu falei, acho que está na hora de eu começar a pensar de ir para o setor público, não é? Nossa. E eu lembro na época, os meus amigos, né, as pessoas que estavam do meu lado, falaram, você é louco, você poderia estar viajando, você poderia estar em qualquer lugar, você poderia estar fazendo o que você quer, e você vai pensar em, de certa forma, ir para o setor público? Eu falei, vou, não é? Porque primeiro, ele não passa a ser só um desafio, passa a ser uma missão na sua vida, Sim. né? E daí eu recebi o convite da gestão que nós temos hoje na cidade de Ribeirão Preto, o Ricardo Silva e o Alessandro Maraca. Eles me fizeram o convite para entrar, não é, no secretariado como superintendente do Instituto do Livro. E foi um privilégio, porque o Instituto do Livro, ele, apesar das pessoas não conhecerem tanto, né, mas ele é uma semente que, de certa forma, pode e já floresceu muito. Sim. Em Ribeirão Preto. E hoje, agora, nós estamos fazendo de tudo para que seja um canteiro cada vez mais fértil, né? Voltado para a leitura, para a literatura, para os projetos culturais que, de certa forma, possam democratizar cada vez mais as formas de leitura de mundo que hoje nós temos, que não é só a escrita erudita, mas nós temos hoje na periferia, né, formas de se fazer poesia, formas de se escrever que nós nem imaginamos que existe, não é? Sim. Se alguém não divulgar, no caso o Instituto do Livro, poucas pessoas vão saber que hoje tem jovens fazendo poesia de forma que nós nem sonhávamos que, de certa forma, era poesia, não é? E isso também é uma maneira de se encontrar talentos, né, professor? Muito. Talentos perdidos que nunca ninguém viu. Que nunca tiveram voz, né? Que nunca tiveram voz. E aí, quando você movimenta tudo isso, os talentos vêm também a serem vistos, ganham voz. E como que isso tem acrescido na sua vida, professor? O senhor é cheio de demandas e agora com, vamos dizer assim, com essa semente na mão. Olha, você sabe que eu estou gostando tanto que tem me dado um vigor diferente na vida, sabe? Que maravilha. Porque a gente passa por momentos na vida. Eu passei por alguns momentos nos últimos anos que foram muito tristes, perdas, não é? Que você teve que ressignificar a sua vida. E acho que ter ido para o setor público, acho que me trouxe uma possibilidade de enxergar o mundo com um olhar muito mais solidário, não é? Muito mais aberto, porque o Instituto do Livro, com essa perspectiva de olhar a escrita, de olhar a literatura com uma lente maior, fez com que, de certa forma, eu pudesse ser um agente transformador e trazer a possibilidade das pessoas que estão nessa diversidade toda,
não é? Que hoje nós vivemos uma sociedade diversa, Sim. nós vivemos uma sociedade que tem múltiplas formas de fazer cultura, de se expressar, e que muitas vezes estão caladas, né? Estão caladas por falta de oportunidades, por falta de espaço, Sim. porque nós ainda vivemos numa sociedade que é uma sociedade ocidental, elitista, que ainda vê a cultura como um elemento elitista. E a cultura não é isso. A cultura é tudo aquilo que o homem faz, não é? Assim dizia a Sim. filosofia. Tem uma autora que se chama Maria Lúcia Arruda Aranha, né? Que é autora daquele famoso livro Filosofando, Sim. não é, que todo mundo estudou nele. É. Então ela falava, cultura é tudo aquilo que o homem faz, não é? E esse homem de hoje é essa diversidade toda, não é? Sim. Então, como que, de certa forma, nós não podemos ressignificar a palavra, o signo do que é cultura? Não é? Então, cultura não é só aquilo que nós aprendemos nas escolas, né? Não aprendemos nos livros eruditos, aquela coisa toda, na literatura clássica. Cultura é aquilo que as pessoas estão fazendo na periferia. Cultura é aquilo que as pessoas estão fazendo dentro dos seus nichos culturais, das suas matrizes culturais. Tudo isso é cultura. E o senhor vai ter esse desafio de democratizar a cultura, como o senhor fez com o ensino. Sim, Então, olha vamos fazer. como, com toda essa sua bagagem, o senhor pode vir a contribuir muito na comunidade. Já está, né, professor? Que a gente tem visto aí a sua movimentação incansável por estar presente, por se fazer presente. E isso é muito bonito também. E eu acho que uma característica de quem estuda a filosofia é observar, ouvir, né, e acolher, para a Sim. partir daí promover algo bom. Então, que sorte a nossa em tê-lo agora como secretário aí ativo nesse Instituto do Livro. Parabéns pelo seu Obrigado. sim, né? Que o senhor dê muitos frutos. Professor, agora vamos falar do livro. O senhor vai lançar um livro. O que te motivou a escrever esse livro que será lançado na Feira do Livro do dia 21? Olha, faz parte de toda a minha história enquanto pesquisador, né? Eu, quando estava mais próximo à universidade, à sala de aula, eu pesquisava muito sobre formação de professores, não é? Então, durante anos, eu escrevi demais capítulos de livros e papers, né? Ou seja, artigos científicos na área da formação docente. Só que quando eu fui para o pós-doutorado, eu me aproximei demais da saúde mental, não é? Da psicologia, principalmente, e comecei a pesquisar muito sobre bullying, não é? Então, eu comecei junto com um grupo de pesquisa da USP, aqui de Ribeirão Preto, depois da Universidade de Campinas, né? da PUC de Campinas, que a gente é filho eu sou filho da PUC do Paraná, então tinha que voltar para a PUC, né? E eu me aproximei demais desse grupo, não é, de pesquisa sobre saúde mental. E o bullying foi uma forma que eu encontrei de puxar uma linha, né, desse grande assunto que é a saúde mental. Por que o bullying? Porque o bullying é um caso já de saúde coletiva, não é? Então, quando a gente pensa em saúde coletiva, né, quando a gente pensa já o quanto que o bullying tem causado na sociedade, ele já é um caso de saúde coletiva. E o bullying, ele é um fenômeno que acontece dentro da escola, na maioria das vezes, é o que é mais estudado, tanto no mundo como no Brasil, e que ele causa, às vezes as pessoas encaram o bullying pela própria terminologia, né? Bullying é um termo americano que quer dizer aquele que briga, o brigador, né? Mas o bullying valentão, na verdade, esse é a principal tradução. Mas o bullying, ele causa muita dor a quem, de certa forma, se vitimiza com o bullying, né? Porque o bullying, nós temos aí o agressor, a vítima, e nós temos quem observa o bullying. Sim. Nós temos a plateia, não é?
Então, o bullying tem esses 3 atores. A vítima, gente, sofre demais, não é? Às vezes a gente acha que não, às vezes eu converso com pessoas e falo assim, não, mas no meu tempo, não é? Já havia bullying, mas e a gente brincava, aquilo era uma brincadeira, mas as pessoas hoje não têm ideia. Um exemplo, eu com 60 anos, se eu fosse pensar hoje como penso, né? As terapias que eu já fiz, quantas não foram, de certa forma, ocasionadas por aquilo que eu passei na minha infância, ou seja, na minha adolescência, assim por diante. Então, as Sim. pessoas, às vezes, não param para pensar que aquilo que ela sofre hoje é causado por aquilo que, de certa forma, ela não chamava de bullying antigamente, mas acontecia, não é? Então, o bullying sempre existiu. E hoje, obviamente, é denominado, ele foi nominado, então hoje a gente consegue estudar sobre isso e assim por diante. Mas ele causa muita dor, ele causa muitos problemas psíquicos, ele causa, inclusive, depressão, síndrome do pânico, suicídio. Nós temos aí uma infinidade de consequências do bullying, né? E daí o bullying hoje ele é um fenômeno que ele se Sim. ele é multifacetado, É. e hoje nós temos o cyberbullying, né? Porque o espaço que mais as pessoas convivem hoje é o espaço virtual. Então ele já existe ali, ele é perigosíssimo, não é? Então hoje nós temos um problema sério, que é um problema de saúde mental. Nossa, que ótimo. E o senhor trouxe esse livro, então, voltado a essa voz silenciosa, que muitas vezes é o que o senhor falou. Ontem, ainda conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre isso. Na nossa idade hoje, está tudo bem, nós somos plenas, está tudo resolvido, mas quantas histórias a gente enfrentou e quantas feridas a gente traz. Então, nesses momentos de olhar para dentro da gente, como a gente reconhece cada fato, cada bullying, cada relacionamento com pai e mãe, que nos magoou, nos feriu, e que hoje, como adultos, nós já elaboramos, ressignificamos, mas a marca sempre fica. Sim. E o nome, né, ou seja, o título Influência Silenciosa, é porque é uma pesquisa, é um livro acadêmico, não é um que livro maravilha. muito fácil, porque ele é uma pesquisa, né? Sim, Então, influência silenciosa porque eu, na verdade, pesquiso o terceiro agente do bullying, do fenômeno bullying, que é o observador. nossa, Então, ou seja, essa figura que observa o bullying, então ele também sofre, porque às vezes ele também não sabe agir, né? Um adolescente que está ali, ou criança, que fica assistindo a cena do bullying, ele às vezes ele não sabe agir, ou de certa forma ele age aplaudindo e apoiando o o agressor. agressor, mas ele é a peça-chave para qualquer projeto anti-bullying, não é? Então é uma pesquisa inédita no Brasil, quer dizer, não há, é a primeira pesquisa Que maravilha. sobre o observador do bullying. Não é? Nós temos muitas pesquisas, né, sobre a vítima, sobre o Sim. agressor, sobre o fenômeno bullying dentro da sociedade, dentro da saúde mental, mas como pesquisa que trata sobre O o observador. observador é inédita, né, no Brasil. E justamente porque é através dele, né, desse observador, que você vai conseguir, dentro de qualquer escola, dentro de qualquer ambiente que há bullying, criar um projeto anti-bullying, não é? Que possa, de certa forma, trazer uma luz para esse problema que as escolas todas enfrentam, seja escolas no setor público, no setor privado, em qualquer desses cenários, o bullying está. Não é? E também no ambiente virtual hoje, que é Sim. perigosíssimo, né? Professor, para quem se direciona então o livro? Eu já ganhei o meu, muito obrigada. Eu vou ser a primeira a ler e estudar, porque a gente precisa aprofundar. Agora, professores, coordenadores, diretores, pais, não é? Pessoas da área da saúde, né? Da área da assistência social. Então, ou seja, é um livro que, de certa forma, transita pelas ciências humanas e pode trazer grandes contribuições para que as pessoas possam pensar um pouquinho mais que o bullying não é somente uma brincadeira, não é? Que o bullying realmente é uma
violência, que de certa forma causa dor Sim. e deixa suas marcas para o resto da vida na pessoa, né? Que ela pode tratar ou pode ficar com elas a vida toda. E quem nunca viveu, né? E quem nunca viveu as suas Exatamente. dores, né? Então, fique o convite para o dia 21 próximo, 19h30, professor? Não, nós vamos ter, você fala o horário do lançamento? Do lançamento. Então, nós vamos ter, vai começar o lançamento do livro às 15 horas, 15 né? horas. No Pedro II, no auditório Limeira Júnior. Então, nós teremos ali um bate-papo, não é, entre dois, comigo e mais um pesquisador, que nós vamos chamar a plateia para conversar um pouquinho sobre bullying, sobre o que eles entendem. E é um debate, né? Não é um debate, é uma conversa, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre bullying. Depois disso, nós vamos festejar um pouquinho ali com um coquetel, e daí cada pessoa que estiver no lançamento do livro vai ganhar um livro, né? Vai ser presenteado com um livro. Daí vai ser aquele momento onde nós vamos festejar um pouquinho Que maravilha. Porque escrever um livro hoje não é brincadeira, né? Não é fácil. Ainda mais tão profundo, né? Em cima de pesquisas científicas. Muito. Parabéns, professor. Obrigado. Agora vamos falar do professor no lazer, diversão. O senhor também se diverte? Nossa! Da sua paixão, que são os cachorros. Conta um pouquinho pra gente. Quanto o senhor tem lá, que o senhor é apaixonado? Você sabe que é engraçado isso, né? Eu tive um casamento, eu sou uma pessoa gay, não é? Então eu tive um casamento homoafetivo por mais de quase 20 anos. E há 4 anos nós passamos por um momento difícil, o meu enteado faleceu, então tivemos que ressignificar a vida, não é? A partir de uma tragédia dessa, quando você passa por uma tragédia dessa, você ressignifica a vida. Então eu passei por essa ressignificação, e uma delas foi trazer os doguinhos para dentro da minha vida. Que são lindos, né? Que são lindos, né? Então, eles, na verdade, eles ajudaram nesse processo de luto, nesse processo de ressignificação. E eles são nossa paixão hoje, né? Eu tenho 3, né? 3 são 2 Golden, né? E um Bernese, são cachorros grandes, né? Chanel, Napoleão e Roger. Então, são nossas paixões ali. Onde nós vamos, nós levamos eles para todo canto, né? Então, inclusive nas caminhadas, tá todos eles lá fazendo show, presente. Na Viva 9, né? Que nós estamos juntos, estão lá. Então, eu acho que hoje é interessante, né? As pessoas às vezes não têm ideia o quanto que os animais, né? Eles já fazem parte da família da gente, já são praticamente, têm os seus direitos, tem toda uma ciência em torno disso, ajudando a gente a cuidar desses animais, e tá tudo muito gostoso, estou adorando. Então eles fazem parte dessa paixão nova que eu tenho. Eu já sempre tive cachorro, mas antes criar cachorro era diferente, muito diferente, né? Hoje existe toda uma indústria em volta disso que ajuda a gente, e eles interagem diferente cuidar. Com a gente também, muito, né? Eles promovem uma alegria dentro da casa, iluminam. São os nossos companheiros mesmo. E nos divertimos muito. Tem vezes que a gente não precisa fazer outra coisa, a não ver como eles se comportam, não é? Já é uma diversão, só de ver aquela logística dentro de casa, né? Aquela dinâmica dentro de casa. O movimento já... Você não precisa nem ligar a TV, né? Já se diverte com eles. E hoje existem estudos da psicologia positiva, inclusive, que os cães são terapeutas, né? Eles têm esse papel de realmente tirar as crianças de um quadro depressivo e, por que não, os adultos, contribuir no luto. Então, eles são maravilhosos, hoje, né, professor? As crianças autistas, né? Há muitos estudos hoje envolvendo os animais na dinâmica do autismo, né? Olha, nosso bate-papo foi maravilhoso. Só um minutinho, eu esperei só para dar essa pausa, porque a minha câmera aqui superaqueceu e ela parou. Essa aí? Mas aquela ali pegou o professor, né? As outras todas estavam então tá ótimo. Essa aqui, por algum motivo, ela parou.
Então vamos ver o que aconteceu. Enquanto isso, a gente tomou um chá. Nós esquecemos o chá. O papo foi bom. E tem assunto, hein? Nossa, e vai. Se deixar vai o dia inteiro, viu? Eu ainda vou chamar agora para o comportamento, que o senhor gosta tanto, né? E eu Falo também. muito, Então eu vou chamar o senhor para esse assunto, tá? É. Aí depois a gente encerra. Até meia-noite vocês podem ficar em alguma Pronto, foi? Não perdemos nada não, né? Não, Então tá beleza. certinho. Obrigada, viu? Dá o toquinho que a gente recomeça. Professor, dentro de todas as suas perspectivas de atuação, o que o senhor nos diz sobre comportamento? O senhor que gosta muito desse assunto, que traz coisas relevantes sobre o comportamento humano, traz pra gente a sua contribuição nesse sentido. Eu tô adorando, porque eu tô até fazendo um quadro sobre isso, né? Sobre comportamentos e comportamentos muito sutis, né? Então, eu tô adorando falar sobre isso, porque eu acredito que as pessoas hoje, quando eu digo as pessoas, eu me incluo, ou seja, nós vivemos uma crise muito grande de comportamento hoje, né? Seja na vida pessoal, na vida de trabalho, não é? Eu sempre falo que as pessoas entram nas empresas pelas suas habilidades e saem das empresas pelo seu comportamento. Sim. Não é? Então isso não sou só eu que falo, são os grandes autores hoje da gestão. E na vida também. Na vida, as pessoas entram na nossa vida por N motivos e saem dela por comportamentos que nós não aceitamos. Não é assim que acontece. Então, o comportamento, ele é a bússola, não é, da nossa vida hoje. E é interessante porque nós passamos durante muito tempo sendo analisados pelo nosso comportamento através da perspectiva behaviorista, né, da psicologia, mas não é essa perspectiva que nós vivemos hoje. Nós vivemos outras ciências que trazem o comportamento como uma base de estudos, né? Nós temos a neurociência hoje trazendo muitos elementos importantes do comportamento. Então, isso fez com que, de certa forma, eu me interessasse cada vez mais pelo tema, né? Porque realmente hoje é uma crise imensa de como nós agimos, que comportamento é como nós agimos. Então eu estou adorando, eu estou falando muito sobre isso nas redes sociais, né? E eu gosto de falar de coisas sutis que às vezes as pessoas têm vontade, eu acho, de falar e acho que acabam não falando porque aquilo incomoda um pouco, né? Sim. Você falar sobre aquele assunto ou lidar com aquele assunto no dia a dia da vida, né? Daí, quando a gente leva para as redes sociais, eu acho que ajuda a tocar sobre o assunto, né? Um exemplo, semana passada eu falei sobre a inveja, né? Que, às vezes, as pessoas vêm me falando, mas às vezes não tem coragem de tocar muito nesse assunto. Eu acho que em outro momento eu falei sobre o quanto que é chato aquelas pessoas que corrigem a outra o tempo inteiro, não é? Então eu vou falando sobre essas temáticas que fazem parte do dia a dia e vai moldando a nossa forma de ser, a nossa forma né, e às vezes a gente se afasta de pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Sim. Então, eu vou falando sobre isso, e tá gostoso. São vícios, na verdade. São vícios comportamentais. Né? São vícios comportamentais. A pessoa que faz, que pratica, nem percebe. Mas ela já tem isso como vício. E aí, todo dia, vai ali te irritando. E o que fazer para mudar os comportamentos? Professor, dá uma dica pra gente. Hoje nós temos... Eu sou uma pessoa que eu acho, não é? Eu penso hoje que todo mundo tinha que fazer terapia. É um caminho. É o caminho, né, gente? Então, eu deixo essa mensagem para todos. Todos aqueles que puderem, façam terapia. Hoje nós temos muitas linhas terapêuticas, né? Então, hoje a gente tem linhas terapêuticas que trabalham com comportamento, com mudança comportamental, não é? E ajuda demais, porque pode
fazer com que algum comportamento que seja muito nocivo às relações humanas sejam tratados de forma imediata, não é? Porque a gente conhece um exemplo, a psicanálise demora muito, né? Eu que lido muito com a psicanálise, então, ou seja, um processo terapêutico da psicanálise demora anos, então não é para mudar comportamento tão necessário. Mas para isso a gente tem outras linhas terapêuticas, tem o TCC, né? Ou seja, tem N's aí que eu não vou fazer propaganda das terapias, mas tem muitas linhas terapêuticas, então eu recomendo, gente, faça terapia, não é? Mas terapia, muitas vezes, não é só você ir no terapeuta. Inclusive hoje, aliás, se resolver com o terapeuta, hoje se faz terapia online. Sim, tem muitos canais, né? Tem muitos canais. Você não precisa fazer terapia só indo lá no terapeuta, que gasta um tempo danado, às vezes, mas faz terapia online, ela está muito mais barata, Sim, acessível. Mas também conversar, não é? Ou seja, a terapia também é você ter amigos, é você estabelecer uma rede de relacionamentos saudáveis. Sim. Que, de certa forma, você pode desabafar, conversar com as pessoas, trocar experiências e que, de certa forma, é engraçado que hoje nós vivemos num mundo de tanta conexão e as pessoas estão tão desconectadas do ponto de vista afetivo e pessoal, né? Face a face. Uhum. Então, a gente tem essa dicotomia hoje na vida. A gente tem um mundo conectado, mas, ao mesmo tempo, nós estamos desconectados porque a gente não tem conversado muito. É verdade. A gente, na verdade, fica rolando aquilo ali, mas o que te traz, né? Esse contato com as redes. Então, buscar sempre uma alternativa de mudança. Sim. Nem tudo que deve continuar a ser, né, professor? Sim. A gente tem tantos ditados, né, populares, ditos populares que trazem essa conotação que não tem jeito, se você nasceu assim, você vai morrer assim. Não. Hoje tudo tem jeito, tem caminhos. É só você buscar alternativas e, primeiramente, se autoconhecer. Através do autoconhecimento, você vai moldando aí quem você quer e se torna uma pessoa, a gente fala, né, que floresce. Existe florescimento. Com certeza. Então, pode ser mais agradável, pode se relacionar melhor, né? Menos punitiva, porque hoje as pessoas se punem muito, se cobram muito, se comparam muito por causa das redes sociais. Então, você ter esse olhar aberto, buscar uma ajuda, claro que você pode ser uma pessoa bem melhor e mais feliz, né? Muito. E não tem idade para isso, viu? Não tem. Não tem tempo. Qualquer momento da vida, você tem que buscar uma ressignificação, você tem que buscar aquilo que pode fazer com que a sua vida seja melhor e das pessoas também, né? Porque você é um agente dentro de uma sociedade. Sim. Não é? Então, você não vive sozinho. Então, a sua ação implica aquilo que o outro vai viver, não é? E vai sentir. Então, não pensa que você está isolado, né? Você está vivendo com o outro, né? Então, ninguém está sozinho. E eu acredito muito que a gente não vive sozinho, a gente vive para o outro, não é? Isso é uma grande máxima na minha vida, né? Viver para o outro. Nossa, é lindo demais. E agora eu faço a entrega oficial do nosso troféu do Momento da Família para o professor Cláudio, guardar de lembrança esse momento. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, André. Olha que lindo, gente. Olha aqui. É o momento da família chegando na sua casa. Olha, momento da família chegando à minha família. Muito obrigado. Gratidão, professor. E muito obrigado pela recepção, pela alegria, pela generosidade em ouvir, porque isso é lindo, né? Ai, é lindo. E a gente aprende muito, né? Nossa. Quando a gente aprende a ouvir. E eu já vou chamando o professor para fazer as suas considerações finais, agradecendo mais uma vez pela participação, lembrando que é uma pessoa super querida e que hoje contribuirá, já está contribuindo, né? Mas agora, dentro dessa nova função, vai contribuir muito com a nossa comunidade de Ribeirão Preto. Professor, deixa aí um recado do seu coração agora para essa comunidade de Ribeirão Preto que o senhor tanto ama e vem sempre procurando recursos para que as pessoas sejam melhores. Olha, meus queridos, a grande mensagem que eu deixo para todos vocês é que o princípio maior da vida é a gente ser feliz, não é? Então, a felicidade é a busca de todo mundo. E, na verdade, é o santo graal. Todo mundo busca a felicidade. Só que a felicidade,
ela não é algo romântico, ela é algo que a gente pode construir dia após dia, não é? Ela é uma construção. Então, cada ação que você faz é um tijolinho que você coloca nessa construção da felicidade. Então, tem dias que, inclusive, nós vamos ter lacunas que vão ser não muito fáceis, né? Que, na verdade, é a tristeza, porque onde há felicidade, a busca dela também há tristeza, porque a vida é dicotômica, a vida é paradoxal. Então, não pensem que nós vamos ser felizes o tempo inteiro. Tem gente vendendo essa ideia, mas ela não existe. Então, a felicidade é justamente uma busca, mas é uma construção diária que a gente faz e a gente sempre faz com o outro, não é? Porque nós nunca seremos felizes sozinhos. Nós sempre seremos felizes coletivamente. Nossa, que coisa linda. Muito obrigada, professor, pela sua generosidade de estar aqui hoje, trazendo essas contribuições tão importantes e profundas para o ser humano. Gratidão, viu, professor? Muito obrigado, Andréia. Foi um prazer estar aqui com você. Compartilhe esse podcast para que alcance o maior número de pessoas possíveis, porque, olha, gente, esse bate-papo merece chegar naquelas pessoas que tanto têm buscado uma solução para um problema, buscado talvez o seu lugar no mundo. Olha que bate-papo inspirador. Gratidão, professor, e até a próxima, Muito se obrigado. Deus quiser.